Gente, desculpa pela falha técnica aqui do som. Veja se você consegue me ouvir, Gustavo. Vocês estão me ouvindo agora? Gustavo, Débora. Gente, o que aconteceu? No Mercúrio não está retrógrado. Vamos chamar a Luzia de novo. Débora ouviu o Gustavo. Gustavo Ê, tá. ê, Gente, ô Luzia, eu ouvi dizer que o Mercúrio não está mais retrógrado. Me explica, né? você vê, né? Mas dia da Lua, hoje é dia da Lua, né? Se tem algo tão mutável quanto Mercúrio é a Lua. Em Virgem, que é um signo mutável. Então essas oscilações podem rolar. Ai, altas emoções, eu e as tecnologias. Mas desculpa, a gente Sim, estava. Na verdade, gente, isso tudo foi combinado, tá? A gente falou assim: vamos fazer um suspense na hora de contar as histórias. Assim, todo mundo vai ter que entrar de novo, mostrar que está participando, senão a gente não conta. exatamente. Quem voltar vai saber. Quem voltar vai ficar sabendo das nossas histórias de Saturno retrógrado, oh meu Deus, retorno de Saturno Retorno. e nossos ciclos jupiterianos também. Calma, né? E a gente Sim, estava falando de sim. Saturno, né, Luzia? E a gente estava falando, a gente fala na antroposofia, né? E com certeza, enfim, como a antroposofia, na verdade, bebe da astrologia, né? Que tem muito a ver com questões espirituais também, né? Com altos valores, enfim, ideais. Então, é legal a gente pensar, depois até eu vou contar um pouco do meu, né, do meu retorno de Saturno, mas assim, sempre pensando nesse algo maior, né? Que nem você falou da estrutura, enfim. Então, só para Sim. pessoas se localizarem, né? Sim, até porque essa questão, né, da parte espiritual, né, ela nos pede, né, uma certa ética, uma certa postura diante de nós, das pessoas, né, e Saturno, eu gosto de dizer que é o seguinte, quando, no lugar onde ele está no nosso mapa, é naquele lugar onde a gente menos pode errar, vamos dizer assim, tipo, no sentido de ser negligente, não tô vendo, né? Não, onde ele tá, é essa postura assim, tipo, não, aqui você não vai fazer nada fora do script, né? E aí é onde a gente sente esse peso da responsabilidade por agir corretamente, eticamente, né? Responsavelmente, de arcar com aquilo que você está combinando, né? É onde ele está. Então, certamente ele tem a ver com essa autoridade mesmo, né? Que a espiritualidade, né, a cada um recorrendo à sua, se submete, Uhum. E a gente né? fala, né, que tem a ver com a memória espiritual, né? Saturno tem a ver com a memória espiritual do que a gente veio fazer como individualidade aqui na Terra, né? Então, é como se fosse assim, essa expressão da nossa individualidade mesmo, né? Então, é importante só Sim. para quando as pessoas forem analisar, né, olhar para a própria biografia e essa fase, né? Ou para quem ainda não chegou, né, nos 29 anos e meio, para começar a olhar para isso também, porque quando a gente olha para fases que a gente ainda não passou também, a gente consegue se preparar um pouco no intuito assim de ficar mais atento, né, de prestar atenção nesses chamados da vida. Então é bem interessante. Uhum. Mas agora conte a sua história. Agora a gente faz trabalho de novo depois de brincadeira. Não, gente, vamos continuar. Não, olha, nós duas somos, ó, Mariana e uma capricorniana. A gente é casca grossa, a gente vai fazer dar certo isso aqui, né? De um jeito ou de outro. Vamos sim. Então, né? E assim, né? Falando lá da minha experiência, da minha história com o retorno de Saturno, né? Eu estava casada há 3, 4 anos, tinha uma filhinha pequena, passando por um processo de uma relação bem assim abusiva, onde eu não escolhia nem a roupa que eu vestia, então você tem ideia de como era a minha relação.
E aí eu fui estudar psicologia, né? Eu não me formei em psicologia, mas eu fui estudar. Porque da hora que eu percebi que a minha parte era mais energética, eu já pulei logo, né, nas coisas que tinham a ver com o que eu queria fazer, né? Respeito, gosto, acho que é fantástico, mas eu quis ir diretamente naquilo que ia me fazer sentido. E uma das transições do meu retorno de Saturno foi isso, de olhar para essa relação, né, e falar, eu não sou eu nessa relação, eu sou a Ariana, eu nasci para aprender a ser eu, me colocar obstante a qualquer coisa, no sentido não de atropelar as pessoas, mas de me respeitar, né? E eu não estava me respeitando naquela relação. Então, Saturno, na hora que ele chegou lá em Câncer de novo, né, 2005, por aí, ele me chamou na chincha, e aí? E aí foi inevitável, assim, eu já estava postergando, tentando arrumar remendos e mais remendos, e assim, eu acredito que não é todo mundo no retorno de Saturno que vai se separar, né? Se ambos se reestruturam, a coisa pode se renovar, pode seguir. No meu caso, não tinha como, né? Ele era, inclusive, ele era, não, ele está vivo ainda, né? Tem 20 anos a mais que eu busquei nele uma figura paterna, né? Então, assim, foi pelo motivo equivocado que eu estava naquela relação, né? E aí eu rompi o casamento, né? E a segunda grande mudança que foi logo na sequência foi eu sair das empresas da área corporativa, né? Sempre trabalhei em grandes corporações, né? Dedicar, Brastemp, Ford, Volkswagen, né? E era muito bem sucedida ali, gostava do que eu fazia. E aí, de repente, começou a me dar aquele buraco, sabe? Que eu não conseguia sustentar, que era pesado estar ali, né? E aí, até que um dia eu tive que perguntar para mim, né? Mas, poxa, você não ama o que você faz? E a resposta que eu me dei foi, eu gosto. Né? E aí gostar, né? E amar é bem diferente, né? Por exemplo, a gente está aqui numa segunda e eu tô transbordando, assim, não me cansa, não me nada, assim, sabe? Só me reenergiza. E aí as pessoas, né? Sempre se aproximaram. Eu já tinha feito reiki, só para fazer para mim mesmo, eu não pensava nunca em atender, era só o reiki que eu tinha. E aí eu entendi que eu tinha que me dedicar a trabalhar com pessoas, porque isso, eu tenho uma fé no ser humano, assim, louca, de acreditar que sempre dá para pegar a melhor potência e trazer isso para fora, né? Mas no sentido não de só ver o ladinho bonitinho, mas dessa integração, da aceitação de quem a gente é, até porque essa é a minha missão como Ariana, aprender a ser quem eu sou, né? E aceitar isso, acolher, não é melhor, não é pior, só o que eu sou, né? E aí foi onde eu mergulhei nesse mundo terapêutico e estou até hoje. Que legal, que legal. O meu caso foi um pouco diferente, né? Um pouco diferente e um pouco igual, né? Assim, com 29 anos e meio, eu estava fazendo essa retrospectiva com a minha mãe ontem até, né? Com 29 anos e meio, profissionalmente, eu tinha um negócio, né? Que eu abri com 26 anos e era uma cafeteria que eu falo que por acaso vendia café, porque o que eu gostava era do slogan, que era nutrindo em espaço, servindo em espaços que nutrem relações. A gente fazia vários eventos, sustentabilidade lá, bem legal. E a gente começou a se perder no negócio. Assim, meu irmão era meu sócio, ele foi viajar, morar fora. Eu fiquei tocando o negócio sozinha. E aí, a gente, de uma cafeteria para nutrir relações, a gente virou um restaurante. Assim, a gente começou a servir alimentação. Então, assim, era aquele. Eu falo que uma coisa é a cafeteria, outra coisa é restaurante. São dois negócios diferentes, né? E começou a ficar muito pesado para mim, muito pesado. E foi exatamente com 29 anos e meio, assim, cravado, que veio essa cobrança da vida, sabe? O que você está fazendo do teu negócio, né? E aí foi quando eu lembro, porque eu fiz um call, né, com meu irmão, ele estava morando fora do país, e ele contando das viagens dele, e eu aos prantos, assim, chorando, e falei, eu não aguento mais, né? Tô sufocada, tipo, tá muito pesado para mim. E essa responsabilidade, mas com peso, né? Veio essa cobrança da vida com responsabilidade, mas de forma tão pesada, eu falei para ele, eu não aguento mais, ou eu vou vender o negócio. Sabe vontade de jogar tudo pro alto?
e falar, depois eu penso como que eu vou catar, mas eu quero jogar tudo pro alto. E aí, Ó, a gente Capricórnio fazendo isso, né? Oi? Tem o Capricórnio fazer isso, né? É porque tava É pesado porque já. mesmo. Tava pesado. É, E aí foi que, mas aí, né, assim, me acalmando nessa reunião, a gente decidiu terceirizar a cozinha e voltar ao cerne do negócio. Então, quando a gente pensa em altos ideais e tal, foi muito voltar para o centro, falar, cara, não é isso que eu queria do meu negócio. Volta, né? E aí a gente terceirizou a cozinha e foi assim, como se eu tirasse uma mochila muito pesada das costas. Foi muito importante essa decisão. E do lado pessoal, que também foi muito importante, foi que eu fui morar com meu namorado na época, que é meu marido hoje, e ele está assistindo a gente e falando: Você está sem som! Ele estava aqui do lado: Você está sem som! E aí a gente foi morar junto, foi quando a gente decidiu morar junto. E foi muito fluido, essa decisão foi muito fluida. Então, enquanto que a vida me cobrou profissionalmente de um jeito pesado, né? De um jeito que eu tava assim, mal, sem energia, né? Nesse lado pessoal foi muito fluido, assim. Então, a gente, não foi ele que falou, vamos morar junto, e nem eu que pressionei, vamos morar junto. Foi uma coisa assim, nossa, a relação, a gente tá aqui, cada hora um na casa do outro. Por que que a gente mora separado? Vamos morar junto, né? Então, assim, quando a coisa é bem cuidada, né, vem essa cobrança de uma forma mais suave. E quando não está sendo olhado, não está sendo visto, daí vem com aquela crise, né, assim. exato. Nossa, isso que você está falando é um gancho assim, que é muito relevante, porque o que acontece? Todo mundo fala do lado briguento não, né? Assim, cobrador de Saturno, né? Ah, se você não estiver andando na linha, eu vou te pôr na linha. Como aquele professor mesmo bravo, como aquela pessoa rígida, né? Que te faz andar nos trilhos. Agora, uma coisa que é super verdade também é que eu ia falar, um casamento que é feito no retorno de Saturno, uma boa notícia, tá? Ele tem Pode falar. Não, eu ia falar assim, se meu marido estiver ouvindo, ó, ouve aí, hein? Isso. Então, um casamento realizado nesse momento de retorno de Saturno, ele traz uma longevidade, uma durabilidade, uma durabilidade sustentada, firme, que não é qualquer vento que abala essa estrutura, né? Então é muito legal. Com essa estrutura mesmo que você falou tanto, né, do Saturno, né, que é tão importante Sim. como uma palavra. E tem a questão da profundidade de Saturno também, né? Quando a gente fala na antroposofia, a gente fala que o terceiro setênio, quando a gente olha, né, tem os ciclos de 7, né, que a maioria das pessoas conhecem, né? Quando fala de antroposofia, as pessoas logo, aquela coisa dos 7 anos, né? Então as pessoas conhecem bem. Mas tem outras leis biográficas, inclusive esses ciclos planetários, né? Que a gente olha na biografia das pessoas. E quando a gente olha o terceiro setênio, né? A gente olha muito essa parte das atitudes que tem como base os planetas. E quando a gente fala de uma pessoa que no terceiro setênio tem a base saturnina, a gente fala de uma pessoa que tem bastante profundidade, né? Que tudo tem que ir a fundo. Eu me identifico bastante, viu, com Saturno. Tudo tem que ir a fundo, sabe? Tudo tem essa responsabilidade, tem essa estrutura, né? Quando a gente foi fazer a live, até eu falei assim, ó, inspirados em Saturno, vamos montar a estrutura, né, da live. Sim, sim. Não. Essa conquista que vem desse olhar profundo, estruturado, ela traz, né, esses frutos que você vai poder colher ao longo desse caminho. Porque, você vê, o meu aconteceu duas coisas. Uma não era boa, rompeu. E aquilo que eu ouvi, o chamado, e fui, se mantém até hoje, né? Já passei por outros trânsitos de Saturno em cima do meu mapa e tô aqui, né, lapidando, aprimorando, ajustando, mas aqui. Por quê? Porque a estrutura é essa. Agora, o recheinho a gente vai formatando à medida que os ajustes e o crescimento, a evolução, né, pessoal vai pedindo, né? Sim, sim. Então, com certeza.
E é curioso, né? Porque a gente faz análise também, quando a gente aprofunda, né, a análise biográfica das pessoas, a gente entra nesses ciclos planetários, né? Então, quanto mais Uhum. a gente vai aprofundando a biografia e todos os movimentos e nessas leis biográficas, a gente entra nessa questão dos planetas, né? E eu fiz a biografia da Anita Roddick, que foi a fundadora da Body Shop. Eu tive que apresentar a biografia de alguém já falecido, né? E aí eu escolhi Uhum. a Anita Roddick, que era uma super ativista, empreendedora, enfim. E aí eu fui analisando. E quando você analisa os ciclos planetários de uma pessoa já falecida, parece que fica tão óbvio que fala assim, por que, que o nosso a gente às vezes leva muito tempo para, né, identificar e dar o significado, né? Mas quando a gente vê da pessoa Uhum. falecida, a gente vê esses movimentos muito fortes, assim. E eu até trouxe aqui, Sim. né, para falar um pouquinho para vocês de uma pessoa já falecida, então, que passou por dois, né? Eu e a Luzia, a gente ainda passou por um só, né? Assim, Sim. os 29 anos, né? 29 anos e meio. Sim, sim. Mas a Anita Roddick, por exemplo, ela com 29 anos e meio, ela sentiu a importância, né, ela já tinha os negócios dela, enfim, ela já era empreendedora, e nessa idade, ela sentiu a necessidade de se envolver com causas sociais e políticas, porque ela era muito ativista. E o ativismo dela começou nessa idade, né? Depois a gente vê, enfim, todas as obras dela, mas assim, nessa idade é que realmente iniciou. Quando a gente fala dessa questão, né, da expressão, da individualidade, conectado com a espiritualidade, e a espiritualidade muito para além, né, da religiosidade, mas conectado com esse algo maior, né, de Saturno, né, quando a gente está falando desse movimento, a gente vê na biografia dela isso muito forte. E aí, aos 59 anos, ela teve um engajamento com escolas de negócios com fundamentos espirituais. Então, a gente olha assim, ela foi patrona de Findhorn, enfim, várias escolas espirituais assim tiveram um pouco do papel dela como empreendedora, sabe? Então é bem bonito da Uhum. gente ver assim esse movimento de Saturno de alguém que pelo menos passou por dois ciclos, né? Sim, sim. Bom, eu também só. Quando eu pego alguém que é uma referência, que eu vou ver o mapa da pessoa, né? Eu sou louca que vai xeretar. Peraí, deixa eu ver o mapa dessa pessoa, né? E aí, você vê, tem os extremos é, de Saturno, com essa questão dos 29 anos, o peso que é a cobrança da vida. Então, por exemplo, aquele cantor do Nirvana, o Kurt Cobain, ele morreu no retorno de Saturno, porque ele não deu conta, ele tinha um mapa transbordante de água, ele era de 28 pontos, 23 pontos eram água, então ele sentia demais. E a hora que o retorno chegou, e o peixe, ele era pisciano, o peixe no desequilíbrio vai para as drogas, vai para esse lado evasivo da vida, e ele morreu, né? Ele depois estudou. Então, não deu conta do peso da vida. A Amy Winehouse também. Exatamente um caso parecido. Porque você vê que ou ele faz você ir para esse lado lindo, desse exemplo que você trouxe, de algo construtivo, de algo maior, de algo, sabe, que é para ser legado, né? Ou aquela pulsão vida e morte, né? E ele é o tempo, né? Ele é o tempo, ele é cronos. Então, é aqui ou é aqui. E essa profundeza que precisa ser, mergulhar para se sustentar, né? Sim, não Uma é, árvore grande tem o mesmo tamanho de raiz, né? e a luz também é proporcional à sombra, né? Exato. Então, e a gente finalizar, né, essa parte de Saturno para a gente para Júpiter, não abandonar Júpiter desse jeito, né? Não. Queria até falar, né, que também né, nesse estudo da antroposofia, a gente fala muito do 0 aos 30, né, que tem muito a ver com o preparo da vida, né? Então, quando a gente pensa em Saturno como um ciclo de 29 anos e meio, né, 30 anos, enfim, em torno disso, né, a gente fala muito desse primeiro movimento como o preparo da vida.
o segundo como realização espiritual, e o terceiro, que é de 30 a 60, né? E o terceiro de desabrochar espiritual, né? Então é que a gente fala que a pessoa, a partir dos 63, em torno disso, já começa esse desabrochar espiritual, né? Se ouvir o chamado da vida, se estiver presente e consciente, né? Não é que todo mundo, né, tem essa conexão espiritual nessa fase, mas se a pessoa tiver em condições, né, em posse de sua própria vida, ela tem esse desabrochar espiritual. Então, só para trazer como ilustração do que a gente está falando. É lindo, né? Porque, olha, a gente pode saber disso, né? Para conseguir ter esse mapa do caminho mesmo, né? Aqui tá esburacada, não vai por aqui. Vai por aqui, a estrada tá faltadinha, tem até uma curva mais perigosa aqui, mas você vai saber fazer essa curva, né? Eu acho que os nossos trabalhos, eles oferecem isso, né? Sim. E se tá difícil, tudo passa, né? Essa ideia de que tudo passa, né? Acho que foi a grande lição da pandemia, né? Assim, que ainda não passou, né? Mas, assim, que vai passar, né? Então, que a gente, realmente, as crises vêm, esses chamados da vida vêm, às vezes tá difícil pra caramba, né? Mas, assim, a gente ter a consciência de que vai passar e que outras pessoas, eu acho que esse também é o grande conforto quando a gente pensa em astrologia, antroposofia, né, estudo biográfico, é saber que outras pessoas passam pelas mesmas crises, né? Não é só você que está sofrendo desse jeito nessa fase da tua vida, nessa idade, né? É que, assim, é uma tendência, né? Então, a gente eu falo que dá até um quentinho no coração, né? Quando a gente fala, nossa, tem outras pessoas que passam por isso. Nossa, calma, tá tudo bem, né? Então, assim, tem jeito, né? Sim, porque essa coisa de eu poder olhar para minha história como vítima, não. Esse momento é de ser responsável. Tá, o que eu posso fazer com o que eu tenho em mãos? E se eu não tenho em mãos, com quem eu posso contar? Né? É trazer a responsabilidade para si, ver outras histórias, sabe? Não desmerecer ninguém, nem enaltecer a sua, né? Mas assim, puxa, somos humanos, estamos aqui na roda aprendendo. Vamos embora. Sim. Né? Saturno não é do mimimi, não. Vamos resolver. A cobrança é forte. Ô, Luzia, e em Júpiter, né? A gente fala muito, falei no começo, né, dessa questão dos ciclos de 12 anos, né? E que está muito ligado ao profissional, então até o título da live, ele traz essa questão dos talentos e habilidades conectando com essa questão profissional. Então, na antroposofia, quando a gente olha os ciclos jupiterianos, né? Então, a pessoa com 12 anos, por exemplo, a gente fala que tem o primeiro vislumbre profissional, né? É uma criança ainda, né? Nessa fase de transição ainda, né? Do criança para adolescente. Mas a gente fala que a gente consegue vislumbrar, né? Assim, olhando a biografia da pessoa, de repente um livro que ela leu, um professor, enfim, algo que dê esse primeiro insight profissional, né? Então, aos 12 anos. Depois, a cada 12 anos, a gente vai vendo esse desenvolvimento das habilidades e dos talentos de forma mais evidente. Não é que não aconteça em outras idades, tá, gente? De novo falando, é uma ciência humana, né? Mas a gente consegue ver nessas idades como pontos chaves, né? Então, depois eu conto também minha historinha, vou querer ouvir a sua, das tuas experiências, mas queria te ouvir como astróloga, né? O que você tem para me falar de Júpiter e falar pra gente? Então, né, Zeus, né, o Deus benéfico, né? Enquanto Saturno é o maléfico, ele é o benéfico, né? Onde ele está, ele expande, ele pega aquilo que você tem e traz para fora com, sabe, aquela coisa assim, ilimitado, tá aqui, ó, é seu, usa, né? Observa isso aqui tá latente, não faz força para fazer isso, né? Então, assim, ele é expansivo, né? Onde Júpiter está, ele traz esse caminho de expansão, né? E esse ponto de retorno a cada 12 anos, porque aí ele fica um ano em cada signo, né? Então ele demora 12 anos para voltar ao ponto. É o ponto onde a gente fala na astrologia que, olha, você está no seu retorno de Júpiter, que é o ano da bênção,
né? E aí ele vai expandir as qualidades que já são, né, já são naturalmente exacerbadas, ele vai potencializar ainda mais. Como forma de você falar, peraí, deixa eu ver o que eu trouxe desses 12 anos e o que eu posso deixar ainda maior, né? Aí o detalhe com o Júpiter é assim, ele vai expandir o que ele encontrar. Então, se você não está no equilíbrio desse Júpiter, ele vai expandir o desequilíbrio, não é à toa que ele rege Sagitário. Sagitário é aquele palhaço, né? O Sagitário e o Júpiter no positivo, ele é aquele signo da fé, do otimismo, sabe? Da justiça, da Meu sabedoria. ascendente, o Sagitário. Da sabedoria, né? Quando você tá falando bem, eu falo aqui, né? Meu ascendente. Depois, quando você começa a ver teu panel, esquece. O desequilíbrio de Júpiter, né? Porque como, olha só, né? Vamos pensar na cabeça dele como mito. Ele desbancou o tempo. Ele foi lá e tirou, né? E ele falou, não, agora aqui é só de novo expansão. Deu um movimento, né? Urano era expansão, entrou Saturno retração e Júpiter expansão de novo, né? Então, o que acontece? Essa questão desse movimento jupiteriano, ele também pode trazer no desequilíbrio aquela parte da onipotência, da pessoa ser soberba, só eu que sei, só meu sofrimento que é verdadeiro, né? Tô com uma dor na unha, mas eu tô com dor no pé inteiro, nas todas as unhas, até das mãos que eu não tenho, né? No exagero, eles são exageráveis mesmo, né? Você tem uma boa dose de Saturno aí no seu mapa, o seu Sagitário até ajuda a não ficar tão rígido, né? Então, assim, não se preocupe. Você é bem filha de Saturno mesmo, tem Saturno exaltado em Libra, então é bem saturnina, né? E essa questão da visão sistêmica de Júpiter, né? Ele vê tudo, ele amplia, né? Ele traz pra gente essa possibilidade de não só, né? Porque a gente vem de cultura que fala, é bonito falar dos nossos defeitos, a gente se iguala, a gente entra numa consciência de todo mundo, olha todo mundo errando, olha que bonitinho que nós somos, né? Ninguém fica sobressalente a ninguém, né? Então, Júpiter fala, não, olha o que você tem de bom, porque você tem, isso não é competição, é só pegar as suas características e colocar em evidência, né? E certamente, né, essa questão que traz para o profissional é porque a gente, né, até a Paula fala isso pra gente, né, a gente entrega aquilo que a gente é profissionalmente, né? O nosso servir é a extensão de quem a gente é, né? Então, é muito isso, né? É quando a gente consegue ver se estou estendendo de mim através do meu talento, através do meu trabalho. Que é o né? que a gente, E eu tô a gente transborda, né? Assim, o que a gente faz muito fácil, que a gente acha até que não precisa cobrar, ou, nossa, como que isso vai virar uma profissão se para mim é um prazer, né? Então... Sim, sim. Eu falava por muito tempo, meu trabalho não me dá trabalho. Só tem esse nome, mas ele não me dá trabalho. Eu tô brincando aqui, tipo, é legal, né? E aí vai para esse lado que tem que ter o equilíbrio também, porque não? Tem uma estrutura investida, tem um tempo, tem dedicação, tem essa questão de equilibrar dar e receber, né? Então, aí a gente vem aprendendo a ajustar, né? Isso é engraçado você falar, né, dessa questão dos 12 anos, porque eu pedi, na hora que eu fazer o meu retrospecto 12, 24, 36, com 12 anos eu tirei a carteira profissional. Eu tive que ir num juiz para ele autorizar a emissão, porque na época, né, era só com 14, 15 anos que podia, minha mãe foi comigo, eu queria trabalhar, sempre queria trabalhar nas minhas férias, e aí tinha lá um serviço temporário numa rede de mercado, e eu queria pesando fruta, né, em número, né, ó. Eu tenho lá a terra forte nas casas de trabalho. E aí, minha memória numérica muito boa, guardava tal, e eu consegui, com 12 anos, essa autorização para trabalhar nas férias. Temporário, mas consegui. Olha... Né? Bem forte. E a gente fala muito, né, do Júpiter, assim, está relacionado a esse desenvolvimento dos talentos e habilidades, né, que vão se tornar uma profissão futura, né, que é a forma como a gente se expressa no mundo. Então, é um pouco do contorno, né, que a gente dá para o nosso fazer.
E é curioso, assim, né? E Júpiter também tem essa questão da visão do todo, né? Desse olhar de cima, né? Do estrategista, do organizador, né? Que tem uma visão global. Então, ele Uhum. faz todas essas influências, né? E eu pensando, Sim. né? Eu fui fazer aqui, fiquei até com receio. Falei, Ih, será que meu pai vai estar ouvindo a live, né? Que eu vou falar dele. Porque eu lembro assim que meu pai, ele tinha uma coisa, né? Ele era muito calmo, muito tranquilo, mas ele tinha uma coisa dos 5 minutos, sabe? Que pega e explode, né? E eu lembro de uma discussão que a gente teve, eu tinha 12 anos, ficou marcado até porque tá escrito num dos, assim, nos resgates biográficos que eu venho fazendo, né? Nesses 3 anos, eu tô indo pro quarto ano da formação, né? De aconselhamento, são 4 anos. E aí, todos esses resgates que a gente vem fazendo, e eu fiz esse resgate dos 12 anos, eu lembro de uma discussão, né, uma briga que a gente teve, e que meu pai deu esses 5 minutos. E lá eu escrevi, né, que eu me senti acuada, e fiquei pensando muito nessa questão da comunicação, né, como que é, né, que dor é essa que meu pai não está expressando, que explode, né, nos 5 minutos. E aí, foi curioso isso, tá, gente? Não foi programado, não. Eu olhei na minha biografia e tava isso mesmo. E aí, com 24, eu fui fazer uma formação em comunicação não violenta, lá em 2007. E eu lembro que eu escolhi porque, assim, eu olhei no Palas Atena, eu queria fazer uma formação no Palas Atena, olhei, né, enfim, é uma casa de estudos aqui em São Paulo bem famosa, né, para quem não conhece, de estudos muito profundos, né, e muito bonitos, assim, e tinha esse curso de comunicação não violenta. Na época, em 2007, não era muito conhecida a comunicação não violenta. E eu lembro que eu li, eu falei assim, eu vou fazer. Não sabia para quê, né? Eu tinha acabado de voltar da Índia, fui trabalhar 7 meses na Índia, tinha voltado, sabe, com aquela crise volta de intercâmbio, assim, o que que eu faço, para onde eu vou, quem eu sou, né? Ainda mais depois da Índia. E aí eu lembro que daí eu escolhi fazer esse curso, sem saber o motivo, né? E eu sou comunicadora social de formação, né? Nem fiz essa ligação, tá? Na época, hoje que eu consigo ver. E aí fui trabalhar essa coisa dos sentimentos não expressados, né? Como que é segurar a raiva, como que é acolher, né? Os sentimentos que a gente não gosta. Enfim, fui estudar a comunicação não violenta. Com 36 anos, eu já estava na formação de aconselhamento biográfico. Eu entrei em novembro, eu tinha 35 anos. Em janeiro, eu fiz 36. Então, foi muito próximo, assim, 2 meses antes, né? E aí estudar a biografia Uhum. das pessoas, entender os ciclos, entender como cada pessoa vivenciou, sentiu, né? Os fatos da vida, enfim, os movimentos todos. Então eu falo, nossa, tem um fio condutor mesmo, quando a gente para olhar com Sim, cuidado, né? sim, com certeza. E engraçado você falar, né, a questão dos 12 anos, porque ao mesmo tempo em que eu lidava com algo concreto, que era saber o preço, pesar, entregar, eram pessoas que chegavam até ali, né? Então, olha que junção, né? E no mapa tem mesmo um caminho que mostra primeiro o exato para depois ir para o humano, né? E aí, com 24, já estava prestes, né, a fazer aquela transição. Então, foi a minha última mudança de uma empresa grande para outra, né? Onde eu pude ter, assim, como se fosse não, foi um fechamento grato, mas com aquela consciência de que, puxa, acabou, né? Então, sim, essa última foi esse período, né, com os 24. E aí, lá com 36, eu fiquei grávida da Isabela. Eu não sei o que pode ter a ver no aconselhamento biográfico, mas Júpiter em touro, eu tenho Júpiter em touro, ela é capricorniana, né? Então, foi um momento de expandir os meus valores, né? Olhando para a maternidade depois de 11 anos, né? Porque ela tem 11 anos de diferença, né? E isso me transformou, assim, me trouxe muito para o chão. Eu sou fogo, água, depois terra, né? Ela me pôs no chão, né? E aí, tá aqui. Olha lá, encontramos, né, o significado, né? Se você for pensar esse aterramento até para concretização, né, das questões profissionais também.
né? Uhum. É bem Sim. interessante olhar esses movimentos assim, né? E tem mais alguma coisa que você queria falar de Júpiter? Como que você tá aí, Luzia? Porque no fim a gente ganhou uns minutinhos a mais, né? Não, eu tô aqui, você vai, eu tô tranquila, não tô com pressa, não. Então, o que eu acho importante falar, né? E aí, juntando Júpiter e Saturno, né? Quando a gente olha para esses pontos no nosso mapa, e até acredito que, eu não sei se no funcionamento geográfico é assim, mas é tão semelhante, assim, a linha paralela com que caminha, que eu, né, ouso dizer que você vai até acrescentar mais coisas. Esses posicionamentos que são pontuais, né, a cada 12 anos, depois de 29, mas é algo que a gente vai degustando, né? Porque você já tem lá uma forma de expandir no seu mapa, você já tem uma forma de se estruturar no seu mapa. E aí você vai experimentando isso, né? Eu acho que não é só o saber que é X, mas, puxa, deixa eu. É que nem, eu sei que se eu for na academia eu vou ficar forte. Não, eu tenho que ir lá pegar o peso e sentir como que é, eu tenho que ter a constância, eu tenho que dar um passo todo dia, um passinho, né? Acho que mergulhar nesse mundo, desses planetas, né, são os sociais, Júpiter e Saturno, eles é que nos fazem experimentar, depois dos pessoais, que são as relações, como eu expando e estruturo. Isso está acontecendo todo dia. Né? Lá é o marco, 12 anos e 29. Né? E é aquilo que a gente falou, e eu reforço, não perder de vista a consciência e a presença para escolher melhor todo dia, né? Uhum. Com certeza, com certeza. E eu acho que tem isso, né? Muita gente me pergunta, né? Mas o que adianta saber, né? Para que eu vou ficar sabendo dos ciclos ou saber das fases da vida, né? Eu falo assim que é a Uhum. gente trazer significado e até ressignificar também. Porque às vezes eu venho carregando um trauma ou venho carregando uma situação que eu vivenciei, sei lá, no meu primeiro, segundo setênio. Quando você traz significado para aquilo, né, com outro olhar, fala, cara, eu era uma criança, sei lá, não tinha, né, naquele momento não me era pedido ter essa consciência que eu tenho hoje. Enfim, quando a gente consegue ressignificar os fatos, né, a gente consegue ir mais inteiro, não com as partes faltantes, né? Ou com aquele buraco, ou com aquela culpa, né? Com aquele peso. Então, eu acho bem bonito, né? Quando a gente consegue ter esse olhar inteiro, né? Esse olhar panorâmico da vida mesmo. Esse olhar jupiteriano, talvez, né? Da visão do todo, do global, né? Para a gente conseguir, Sim. para a gente conseguir realmente viver de forma mais plena a vida, né? Que até ontem eu Sim. compartilhei um trecho do livro da Brené Brown, Mais Forte do que Nunca, que ela fala muito, né, que a plenitude de uma vida, né, da gente viver de forma plena, na verdade, tá quando a gente consegue integrar as situações difíceis da nossa vida e não a gente tentar esconder para fingir que é pleno, sabe? Então, assim, eu Sim. acho muito bonito isso, como que é tirar tudo debaixo do tapete, olhar, né, e colocar cada coisa no seu lugar, né? E falar, calma, né? Tudo bem, eu estou em desenvolvimento, eu não sou Buda, né? Eu não sou uma entidade espiritual, eu estou aqui como ser humano para aprender e me desenvolver, né? Exato. Exatamente. Eu gosto de falar que o nosso passado é lugar de referência, tal como eu vou numa biblioteca, não um lugar de penitência. Né? Eu posso ir lá buscar, deixa eu ver que parte aqui desse capítulo foi muito bom ou não foi tão bom assim, como eu posso fazer diferente agora, né? E, sabe, eu acho que o que adianta saber se eu não posso mudar? Primeiro que a gente pode sempre mudar, né? Nem Segundo que que seja a gente tem. internamente, né? Exato, sim, especialmente, né? É, Porque eu acho que é esse internamente que faz ser leve ou pesado, é, né? Faz ir para a vida ou ir para a morte, é. né? E aí, uma vez, foi uma das primeiras leituras que eu fiz quando eu comecei a estudar astrologia, que foi assim, ou você lida com o céu ou ele lida com você, ou você lida com o seu mapa ou ele lida com você, porque ali tem uma engrenagem rodando com experiências propostas, né? O fato de saber, né, que de repente eu passe por um túnel estreito em algum momento, pode me ajudar
que habilidade eu tenho que desenvolver para passar por esse túnel, ao invés de ficar instalada naquele túnel e não ir nem para frente nem para trás, né? Então você vê que muda, né? Porque você vai passar pelo túnel. Escolhe como. E com que ferramentas, né? O que você quer levar, né? Exato. O que você tem que deixar para trás mesmo, né? Porque Exato. vida é movimento, né? Então a gente não pode achar que, eu vou estagnar aqui no meio do corredor estreito, né? Alguém vai te empurrar, a vida vai te puxar, alguma coisa vai acontecer. Então é melhor ir inteiro do que forçado, né? Exato. E assim, os dias que eu acabei, eu achei até muito sincrônico o seu convite, porque eu falei, acabei de passar por um trânsito de Saturno, daquele de, tipo, afinar tudo. Eu falei, eu adoro explorar Saturno, desenvolvi um trabalho chamado estruturação, né, que ajuda a gente a olhar para essas estruturas, né, com um olhar sem peso. E eu falei, não, eu super quero falar de Saturno, né, porque acabei de vivenciar, nasci no dia de Júpiter, então, assim, amei, né? E por que eu tô falando isso, né? Que, assim, Saturno, ele vem pedir pra gente esse um passo por vez, né? Esse aceitar cada dia como um. E nos dias que eu tive mais tensão, que foram os mais difíceis, eu olhava lá para fora, porque a natureza fala muito comigo, né? Eu me conecto muito com Deus, com a natureza, através dessa força. Eu falo, peraí, mas está tudo girando aqui, ó. Não adianta. Por mais que eu queira que o meu drama, o meu problema seja, nossa, né? Não, ó, tá tudo rodando. Tipo, é como se você fosse uma pecinha que, se você não girar, azar é seu, né? E não é não acolher aquele momento. Não, você acolhe. Você dá lá o seu tempo para você absorver. Mas, tipo, não, sabe a hora de parar, sabe a hora de voltar a andar, né? Caiu, você não vai ficar sentado no chão, né? Vamos levantar agora. Não precisa levantar pulando, não tá dando risada, né? Hiena, né? Come cocô e dá risada. Não. Mas, sabe, tipo, vamos, né? E, assim, o mundo tá girando, né? Enquanto a lei da gravidade estiver funcionando e a gente estiver com o pé no chão e não sair voando, é porque tá tudo certo. O dia que der errado, a gente sai voando, porque não tem teto para segurar a gente. Né? A gente está no universo, né? A gente está preso nesse chão, só pela lei né? Pela lei da gravidade. Sim, sim. Não, muito legal. Alguém comentou aqui, né, de ter esse olhar, né, de cima da vida, enfim, seja por meio de um mapa astral, de um trabalho biográfico, né? Falou sobre essa questão de acaba tendo mais paciência consigo mesmo. Alguém comentou aqui, né? E eu não lembro o nome da pessoa. Até se a pessoa quiser. A Georgia é cliente minha. Então, Georgia. E é bem isso, né? Assim, você falou da natureza, eu me lembrei, né? O Rudolf Steiner dizia que uma das formas de meditação, por exemplo, ou de se conectar com a espiritualidade, é observando o processo de uma planta, por exemplo, uma flor. Você olhar o processo da flor, você vê quanta coisa interna, né? Que, por exemplo, a flor passa para poder desabrochar, né? Então, assim, todo esse processo é como que eu olho para a natureza, olho para uma flor, para uma planta e consigo também fazer um paralelo com o meu próprio desenvolvimento, né? Para que eu traga essa paciência, esse autocuidado comigo mesmo, né? Porque às vezes a gente fica nessa, não, eu preciso me desenvolver, eu preciso fazer isso, eu preciso melhorar aquilo. Calma, né? Tô falando isso, gente, mas eu sou assim, tá? Não, estamos lá, né? Não, preciso melhorar, nossa, ainda não tá bom. Autoconhecimento, né? Você vai perguntar pro meu marido, enfim. Eu passo por milhões de processos, porque eu falo, eu preciso me melhorar, mas a gente precisa ter paciência, né? Que nem eu falo muito para os meus clientes isso também, né? Que a gente não nasce Buda e morre Buda, né? Ou outra entidade que alguém acredite, enfim. Mas a gente vem, né? A gente precisa aterrar, né? A gente precisa vivenciar coisas materiais também, né? Não é só o espiritual, mas também se conectar com algo maior, né? Então, assim, esse equilíbrio, né? De estou aterrada e não enterrada, né? É bem importante falar. Né? Estou aterrada e, ao mesmo tempo, né? Preciso ter essa conexão espiritual para trazer um sentido e um significado para a vida, para ter confiança, segurança, enfim.
né? E ao mesmo tempo, como que eu posso ter paciência de falar, cara, tudo tem seu tempo. Então eu acho que o mapa, né, astrológico, a biografia humana, esse olhar, traz assim de que, ó, cada coisa tem sua fase, né? A vida pede coisas diferentes em fases diferentes, né? Em idades Uhum. diferentes, enfim, situações diferentes. Então, assim, a gente se olhar isso, se apropriar disso, né, traz aquele quentinho no coração que eu falei, né? Calma, tá tudo bem. Sim. Vai passar. A Jana falou isso e eu acho que é outra semelhança dos nossos trabalhos, né? Essa questão dos ciclos, né? Que ciclo é, né? Começo, meio, fim, recomeço e bora lá, né? E até porque não dá para vivermos, vamos dizer que a gente recomece um ciclo. Você não é a mesma pessoa do ciclo anterior, né? Então, às vezes a gente quer carregar as mesmas ferramentas, que funcionou daquele jeito. Tá bom, funcionou, mas pode funcionar melhor ainda, né? Ajusta aqui, acrescenta aqui o outro, né? E dá espaço para os ciclos, né? Isso que você falou das plantas, assim, é muito conversa demais comigo, né? Porque tem um momento, né? A lua, né? Nessa fase nova, na crescente, na cheia, na minguante, e ainda entre as fases tem fases intermediárias. Mas você vê que é muito mutável, é tudo movimento o tempo todo, né? E não dá para querer se ingestar, né? Se enterrar, né? Como você falou. Não Sim. tem como se enterrar. Porque aí estagna, né? É, é. Tá certo. Luzia, vamos encerrando. Quero Ah, te querida, que agradecer alegria. Que prazer. muito, né? Eu queria terminar com um poema aqui. Tem mais alguma coisa que você queira trazer? Enfim, eu me perdi um pouco com o tempo, tá? Porque como teve esse reinício, mas tem mais alguma coisa que você queira pontuar dos conteúdos? Não, assim, em termos do conteúdo, não, sim uma mensagem, né? Eu acho que a sua expansão e a sua estrutura está a serviço de algo maior, a serviço da vida. Né? Cada pessoa tem uma forma de se estruturar e uma forma de expandir, de acordo com o Saturno do seu mapa, com o Júpiter do seu mapa, né? Não, assim como as plantas não se comparam, quem é melhor, quem é a mais florida, quem é mais colorida, só coloca a sua expansão e a sua estrutura a serviço de si, que naturalmente você vai transbordar, né? Isso para a vida, para as outras pessoas, para o coletivo, né? E aí essa engrenagem que somos gira, né? E tudo fica azeitado e o mundo melhora, né? Mundo dentro e aí tudo muda fora, né? É isso. E muita gratidão, né, querida? Porque você é demais. Muito, muito obrigada. Presente de Saturno para mim esse momento. As sincronicidades, né? Sim. Tem uma mensagem, né, que a doutora Gudrun, que trouxe a metodologia do biográfico para o Brasil, ela tem no livro dela que eu achei muito bonito sobre Saturno, né? É bem curtinho, é de Ângelus Silesius. É assim: homem, torna-se essencial, pois se o mundo parar, o acaso desaparece e só o essencial permanece. Uau, Sejamos lindo. o essencial. Sim, porque o essencial é o que funciona, né? É o funcional. E o resto é adorno, né? Sim. Muito obrigada, Luzia. Gratidão, Ma. Obrigada por trazer essa visão da astrologia, né? Como eu falei, a antroposofia bebe da astrologia, mas a gente está longe, nunca vou poder falar que eu sou astróloga. A gente tem bem, né, nuances aí, umas pinceladas da astrologia. E que, enfim, gente, sigam a Luzia aí, quem, né, me conhece que está aí. Ai, O trabalho dela é muito e lindo. vocês que estão comigo, sigam a Ma, porque ela é maravilhosa. Muito obrigada, viu? E a gente vai fazer mais, né? Porque alguém falou aí, ó, Vamos. mais. Vamos Eu combinar. super topo já. Tá bom, minha Tá bom. querida. Gente, obrigada a todo mundo também. Qualquer dúvida, escrevam aí pra gente, né? A gente vai tirando as Sim, dúvidas nos comentários depois. isso mesmo. Gratidão, pessoal. Boa noite para todo mundo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.